Meditações, por Marco Aurélio. Tradução, introdução e notas de Edson Bini, editora Edpro, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E por favor, caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Vocês podem fazer como a Raíza, que comprou este livro, para que possamos ouvi-lo. Ela foi até a minha lista da Amazon e você também pode fazê-lo. Lá há diversos livros que podem ser comprados e que chegam até mim. E caso haja algum livro que lá não esteja, basta solicitá-lo e será incluído para que seja comprado. Também peço para que, caso possam, queiram e devam, me ajudem financeiramente a manter este trabalho. Se é possível via Pix, apoia-se Vaquinha. Os links todos estão no descritivo. Assim como curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Isso tudo também faz diferença. Muita. Muito obrigada a todos os que estão presentes e desejo a todos uma boa escuta. 11º livro, nossa 11ª meditação. As peculiaridades da alma racional. Vê a si mesma, articula a si mesma, conforme sua vontade, cria a si mesma. Por outro lado, ela própria colhe o fruto que produz, quando, com efeito, os frutos dos vegetais e algo análogo a eles, junto aos animais, são colhidos por outras criaturas. Alcança o fim que lhe é característico, independentemente da hora em que é estabelecido o limite da sua vida. Isso não se aplica à dança, à atividade do ator no teatro e coisas desse gênero. Caso em que a ação em seu todo, na hipótese de ser privada de uma de suas partes, torna-se imperfeita. Ela, porém, não importa em que porção do todo da sua ação seja surpreendida. Gera plenitude e autossuficiência naquilo que se propõe, do que resulta lhe ser possível declarar: eu colho o fruto do que é meu. Some-se a isso que ela executa o giro em torno do mundo em sua totalidade, do vazio que o circunda, da forma que o configura, estende-se no infinito da eternidade, abarca a regeneração periódica do universo, pondera e observa que aqueles que nos sucederão nada verão de novo, bem como nada viram de mais extraordinário ou mais notável aqueles que nos precederam. Antes, observa que, de alguma maneira, o indivíduo de 40 anos, mesmo possuidor de escassa inteligência, viu todas as coisas que foram no passado e todas as coisas que serão no futuro, de acordo com o princípio da plena semelhança das coisas do prisma da espécie. E também constituem peculiaridades da alma racional amar o próximo, ser verdadeira, recatada e priorizar o apreço de si mesma, o que é igualmente característico da lei. Disso resulta não haver nenhum distanciamento nem distinção entre a reta razão e a razão da justiça. Uma canção encantadora, uma dança, o pancrácio, serão para ti objetos de desprezo. Caso dividas a voz harmoniosa em cada um de seus sons, e em relação a cada um deles perguntes a si próprio, a ti próprio, se um ou outro deles te conquistou. Com efeito, tu te desviarás, movido pelo temor ou pela vergonha. No que toca à dança, deve-se realizar sua divisão em cada um de seus movimentos ou posturas por meio de um procedimento análogo. Executa algo idêntico com relação ao pancrácio. Em síntese, não te esqueças, portanto, de penetrar nas coisas até seu âmago, mediante a separação de suas partes, e de, por meio dessa descomposição, obter êxito quanto a desprezá-las. Somente a virtude e aquilo que é dela resultante constituem aqui exceção. Transfere isso para a totalidade de tua própria vida. Que esteja a alma disposta para, a qualquer momento, libertar-se do corpo e ser extinta, ou dispersa, ou permanecer íntegra. Mas que essa disposição provenha do próprio discernimento e decisão de alguém, não unicamente da resistência obstinada, como ocorre com os cristãos, mas de maneira ponderada,
e digna, capaz de persuadir os outros, dispensando a exibição de uma tragédia. Prestei algum benefício à comunidade? Se o fiz, então prestei um benefício a mim. Em todas as ocasiões, tenha isso sempre em mente, e em lugar algum, deixes de abrigar esse pensamento. Qual arte é tua? A arte de ser bom. E como passar a ter sucesso em sua correta prática, se não com base nesses estudos e investigações? Uns cujo objeto é a natureza do universo, enquanto outros têm como objeto a constituição particular do ser humano. Primeiramente, as tragédias eram representadas objetivando evocar os acontecimentos e incidentes que nos atingem, indicar seu caráter natural e apontar que os dramas que atraem e encantam no palco não devem nos abater e afligir em um palco maior. Com efeito, levam a ver que é assim que as coisas devem se consumar, e que aqueles que sofrem os dramas são os mesmos que bradam "Ah, Cíteron!". E os poetas trágicos, autores dos dramas, pronunciam algumas sentenças úteis, como é sobretudo a seguinte, abre aspas, se eu e meus filhos somos negligenciados pelos deuses, também isso tem sua razão. E ainda, de nada vale encolerizar-se com as coisas. E faz a colheita da vida como de uma espiga repleta de grãos. Fecha aspas. E ainda tantas outras do mesmo gênero. Ofereceu-se, depois da tragédia, a comédia antiga, que, possuindo liberdade de expressão, exerceu uma função educacional e que, em razão de sua ausência de subterfúgios, conseguiu fazer lembrar as pessoas da modéstia. Foi com idêntico propósito que Diógenes empregou esse discurso livre. Depois delas surgiu a comédia mediana, e para findar a comédia nova, a qual pouco demorou para descambar em imitação artificiosa. De fato, não se ignora que tenham dado sua contribuição dizendo algumas coisas úteis. Mas afinal, qual é o objetivo do empreendimento global dessa poesia e dramaturgia? Quão claramente topas com a ideia de que na vida não poderia existir uma base mais apropriada para a filosofia do que esta da qual dispões agora? Não é possível cortar um ramo de um galho contíguo sem que esse ramo seja também cortado da árvore inteira. De maneira idêntica, o ser humano, que é separado de um único indivíduo humano, é seccionado de toda a comunidade. Um ramo, contudo, é cortado por outrem, ou seja, por alguém, ao passo que o próprio ser humano é o autor de sua separação ao dirigir ódio e aversão a seu próximo, na ignorância de que, por meio dessa ação, está ao mesmo tempo dissociando-se dos integrantes da cidade-estado como um todo, isto é, de todos os seus concidadãos. Mas ele, como uma exceção, recebeu de Zeus, aquele que formou a comunidade e a vida coletiva, a seguinte dádiva: a possibilidade de novamente nos associarmos ao próximo e nos tornarmos novamente um elemento para completar o todo. Entretanto, a repetição reiterada dessa separação torna mais difícil a nossa associação e aumenta sumamente a dificuldade de seu restabelecimento para aquele que efetuou a cisão. Em uma palavra, o ramo, que desde o início se desenvolveu conjuntamente com a árvore e se conservou graças ao mesmo alento dela, não é semelhante ao ramo que, após um corte e uma separação, é reincorporado na planta mediante enxerto. Não importa o que digam os jardineiros. Crescer com o tronco, sim. Ter o mesmo ponto de vista, não. Do mesmo modo que aqueles que hostilizam ou se opõem a ti em teu trajeto segundo a reta razão são incapazes de desviar-te de uma conduta íntegra, espera-se que sejam também incapazes de frustrar tua atitude benevolente para com eles. Mas deves tomar cuidado, no sentido de estar igualmente atento a duas coisas, nomeadamente, não se limitar a um julgamento e conduta sólidos e somar a estes uma brandura igualmente sólida, no que diz respeito a pessoas que procuram criar barreiras em teu caminho,
ou causar-te outros transtornos e dificuldades. Com efeito, irritar-se com elas, abrir mão de tua conduta e atemorizar-te, constituiriam fraqueza de tua parte. Tanto a pessoa que se deixa tomar por tremores de um ligeiro temor, como a pessoa que se torna indiferente àqueles que, por determinação da natureza, são nossos parentes e amigos, são ambas como soldados que abandonam o campo de batalha. Nenhuma natureza é inferior à arte, uma vez que as artes imitam as naturezas. Assim sendo, não seria possível que a natureza que supera em perfeição todas as demais e que as abrange fosse sobrepujada em matéria de engenhosidade artística. Todas as artes criam as coisas inferiores em função das coisas superiores. A natureza comum também atua assim. Disso resulta o nascimento da justiça, que é o fundamento de todas as outras virtudes. De fato, não há como praticarmos o acatamento à justiça se, na verdade, nós nos deixamos inquietar com as coisas indiferentes, ou se nos deixamos ser facilmente vítimas do engano, da temeridade e da inconstância. Se não são as coisas das quais o buscar ou o evitar causam perturbação em ti que te alcançam, mas se és tu que de alguma forma as alcanças, ao menos faz com relação a elas um julgamento sereno. Elas se manterão fixas, e tu não serás mais visto nem as buscando, nem as evitando. A esfera da alma conserva-se semelhante a si mesma, quando não se estendendo externamente, nem se contraindo internamente, nem se dispersando, nem se dobrando, mas se iluminando com uma luz que a capacita a ver a verdade, tanto a referente a todas as coisas, como aquela que está dentro dela própria. Alguém me despreza? Isso é sua ocupação. Quanto a mim, ocupo-me em jamais ser descoberto ou flagrado fazendo ou dizendo algo que, de fato, mereça desprezo. Fulano me odeia? Isso é sua ocupação. Eu, porém, ocupo-me em tratar a todos com benevolência e afabilidade, pronto a assim me manifestar até com a pessoa que me dirige o ódio, não o levando em conta, disposto inclusive a fazê-la desistir dele, sem afrontar a pessoa nem exibir minha moderação, mas de modo sincero, conveniente e prático. Por exemplo, à maneira do famoso Fócio, se é que ele não recorreu à dissimulação. Com efeito, é preciso que essas coisas existam em nosso íntimo e que se ofereça aos olhares dos deuses uma pessoa disposta a não manifestar irritação com nada, nem aflição interna com nada, nem aflição intensa com nada. Afinal, que mal virá a atingir-te se agires agora de acordo com tua própria natureza? E se acolheres de maneira favorável aquilo que é oportuno na determinação presente da natureza do universo? Tu que foste escalado na condição de ser humano, tendo como meta ser útil à conveniência comum. Por meio do mútuo desdém, procuram satisfazer-se mutuamente, e no desejo de se superarem entre si fazem concessões mútuas. Dizer, diante de ti, prefiro adotar uma postura de franqueza, cheira mal e soa falso. O que fazes, homem? Não é preciso optar por essa abertura de discurso. A própria coisa a ser dita a revelará. É algo que deve estar estampado em tua fronte e que tua voz deve expressar diretamente, cabendo ao que é projetado por teus olhos também indicar diretamente a mesma coisa, como o amado que nos olhares do amante logo descobre tudo o que experimentam. Em resumo, é preciso que a pessoa simples e boa seja como alguém que sente o mau cheiro, para que quando acontecer de qualquer indivíduo chegar perto, sinta o que ele é, não importando se ele assim o deseja ou não. A prática da simplicidade é um sabre de gume único. O que há de mais vil é uma amizade lupina. Entre todos os vícios, foge sobretudo desse. A pessoa boa, simples e benevolente retém esses atributos nos olhos.
e eles não passam despercebidos. Viver a melhor das vidas constitui um poder que a alma possui em si própria, isso sob a condição de ser indiferente com as coisas indiferentes. Porém, será indiferente sob a condição de ela submeter a exame as coisas indiferentes separadamente em sua relação com o universo, sob a condição de lembrar que nenhuma delas produz a opinião que temos delas, e nenhuma vem a nós, mas que se mantém fixas, sendo nós os responsáveis por emitir julgamentos sobre elas, e, por assim dizer, as imprimir em nós mesmos, quando está em nosso poder não fazer isso, e, inclusive, se em nós são secretamente impressas, sem que o saibamos, nos é facultado suprimi-las de imediato. É preciso lembrar, além disso, que essa atenção se dará por pouco tempo, e, de resto, tua vida cessará. Ademais, qual é a dificuldade de as coisas serem assim? Com efeito, se obedecem aos ditames da natureza, delas usufrui e são fáceis para ti. Mas, se contrariam a natureza, busca para ti aquilo que está de acordo com tua natureza e devota-te ardentemente a essa busca, mesmo que inglória. De fato, a todo ser humano é concedido o direito de buscar o bem que lhe é próprio. E no que toca a todas as coisas, deve-se indagar qual sua origem, quais os elementos que servem de base para a composição de cada coisa, no que se transformará e o que será após sua transformação, sem ademais ser submetida a nenhum mal com ela. Para começar, trata-se de indagar qual a relação existente entre esses seres humanos e eu. É que nascemos em função de uma reciprocidade. Outro motivo ou explicação seria teriam nascido para assumir o comando deles, como o carneiro comanda o rebanho de ovinos, o touro comanda a manada de bovinos. Eleva um pouco mais tua reflexão e parte do seguinte: no caso da inexistência dos átomos, a regente do universo é a natureza. Na hipótese de ser assim, então as coisas inferiores são criadas em função das superiores, enquanto estas são criadas em função umas das outras. Em segundo lugar, trata-se de saber que espécie de gente são esses seres humanos quando estão à mesa, em suas camas e assim por diante. Acima de tudo, trata-se de saber quais necessidades egressas de seus princípios eles têm como instituídas e vigentes e com que orgulho as cumprem. Em terceiro lugar, se estão corretos em sua ação, é desnecessário te afligires com isso. Se não estão corretos, salta aos olhos que agem involuntariamente e na ignorância. Com efeito, é só involuntariamente que toda alma vem a se privar da verdade, ou de proceder conforme o valor de cada coisa. Isso explica o sofrimento e a revolta que experimentam ao ouvirem acusações de serem injustos, ingratos, ávidos e, de uma vez por todas, nocivos a seu próximo. Em quarto lugar, é necessário admitir que também tu cometes muitos erros e que não és diferente dos outros. E se deixas de cometer alguns erros, tu contas, entretanto, com a disposição que te levaria a cometê-los, inclusive se por causa da covardia ou de sede por glórias ou honras ou coisas desse gênero, deixas de cometer os mesmos erros. Em quinto lugar, mesmo se incorrerem em erros, não há como teres certeza disso, pois muitas ações são realizadas discreta e oportunamente. Em síntese, é indispensável inicialmente ter muito conhecimento das coisas antes de se manifestar abertamente, com base em percepção intelectual acerca de ações alheias. Em sexto lugar, sempre que te aborreceres exageradamente ou suportares algo penosa e impacientemente, considera que a vida humana é demasiado curta e que dentro de pouco tempo todos nós desceremos ao túmulo. Em sétimo lugar, não são as ações dos outros seres humanos que nos perturbam ou incomodam, pois seus princípios estão na faculdade condutora dessas pessoas, mas sim as nossas opiniões sobre essas ações.
Basta eliminá-las em um repúdio ao julgamento que delas faz, estimando-as como temíveis, para dar fim à tua cólera. Bem, e como eliminá-las? Raciocinando que elas não são coisas vis para ti. Se com efeito aquilo que sucedesse à vileza não fosse o único mal, seria de se concluir que tu perpetrarias inevitavelmente uma grande quantidade de males, tornando-te um malfeitor a cometer toda espécie de crimes. Em 8º lugar, quantas são as manifestações de ira e as dores e aflições que agora provamos mais penosas que as próprias coisas que nos levam à ira, dor e aflição. Em 9º lugar, é preciso considerar que nada pode derrotar a benevolência desde que seja legítima, sem trejeitos, isto é, espontânea, além de destituída de hipocrisia. Afinal, o que poderia fazer a ti a mais violenta das pessoas se insistires em tratá-la com benevolência? Se oportunamente te diriges a ela e a exortas brandamente, e mesmo na iminência de seres atacado, quando ela tenta fazer o mal a ti, empenhas-te em instruí-la serenamente a agir de outra maneira? Não, meu filho, a finalidade de termos nascido é outra. Não é a mim que irás ferir, mas a ti, meu filho. Em seguida, deves mostrar-lhe com perspicácia e em termos gerais que assim são os fatos e que nem as abelhas nem quaisquer outros animais que vivem naturalmente em comunidade têm uma conduta idêntica à dela. Isso deve ser feito sem ironia e sem insultá-la, mas de modo positivamente afetuoso e sem exibir qualquer ressentimento que possa estar abrigado na alma. Tampouco como um professor ou como alguém que o faz para despertar a admiração do outro indivíduo que esteja por perto, mas dirija-te exclusivamente a essa pessoa, mesmo que na ocasião estejam presentes alguns indivíduos em torno de vós. Lembra-te destes 9 itens fundamentais, como se fossem dádivas das musas, hein? E começa, enquanto vives, a ser uma criatura humana. Por outro lado, deves tomar cuidado igualmente no sentido de não se encolerizar com as pessoas e naquele de não adulá-las. De fato, ambas essas posturas têm caráter antissocial e acabam sendo danosas. Em teus acessos de cólera, tenha em mente de imediato que não há virilidade em encolerizar-se, mas que a brandura e a amabilidade, na medida em que são mais humanas, são também mais viris. Tenha em mente, ademais, que o indivíduo brando e amável tem mais força, fibra e coragem do que aquele que se deixa irritar e encolerizar-se com os outros em um descontrole emocional. Com efeito, quanto mais se avizinha da ausência das paixões, impassibilidade, mais está próximo do poder e da força. Como a aflição resulta da fraqueza, também a cólera resulta dela. Ambas significam cair ferido e capitular. Adicionalmente, se o quiseres, recebe do condutor das musas uma 10ª dádiva, ou seja, a ideia de que pretender que os maus não cometam maldades e erros é uma noção insana, visto que é exigir o impossível. Todavia, constitui insensatez e tirania admitir que os cometam contra as outras pessoas, contanto que não os cometam contra ti, deixando-te incólume. Existem, sobretudo, 4 mudanças de princípio da faculdade condutora que necessitam uma guarda constante e que, caso sejam detectadas, devem ser apagadas, cada uma delas, mediante as seguintes palavras dirigidas a ti próprio. Esta ideia é desnecessária. Contribui para o relaxamento da sociabilidade. Não se origina de ti isso que dirás. E, afinal, dizer algo, expressar uma ideia da qual não és a fonte, é maximamente absurdo. Há uma 4ª mudança que deves reprovar dirigindo-te a ti mesmo.
consiste no fato de tua conduta ser o produto da sujeição da parte mais divina de ti à parte mortal e mais desprezível que pertence a teu corpo e aos aspectos grosseiros que lhe dizem respeito. As partículas aéreas e todas as ígneas que ingressam em tua composição, embora naturalmente com propensão à ascendência, obedecem igualmente às determinações do universo, com o que, dentro desse composto, são retidas aqui embaixo. Também todas as partículas telúricas em ti, assim como as úmidas, ainda que em movimento descendente, igualmente se conservam erguidas em um estado que não é para elas natural. Assim, e do mesmo modo, os próprios elementos submetem-se ao universo. Quando dispostos ordenadamente, não importa onde, aí permanecem coercitivamente até quando lhes é dado novamente o sinal de dissolução. Não é estranho, então, que somente tua parte inteligente seja rebelde, não obedecendo e se irritando com a posição que ocupa e que lhe foi destinada? E certamente nada de violento lhe é ordenado, mas unicamente o que é de acordo com sua natureza. No entanto, ela não o suporta, mas se conduz em sentido contrário. De fato, o movimento que a leva à injustiça, à falta de moderação e ao desregramento, bem como aos acessos de cólera, às aflições e ao medo, não é senão um distanciamento da natureza e uma insurreição contra ela. Ademais, quando, diante de um acontecimento, tua faculdade condutora se irrita, ela abandona seu próprio posto. Com efeito, não é menos constituída para a devoção religiosa e a veneração dos deuses do que para a justiça. E podemos afirmar que as duas primeiras ocorrem para a sociabilidade e, sendo mais antigas que a justiça, têm ascendência sobre as ações justas. O indivíduo cuja vida carece de uma meta única e invariavelmente idêntica é incapaz de manter sua unidade e identidade no desenrolar de toda a sua vida. Mas não basta o que digo, a não ser que, a título de adição, perguntes qual deve ser essa meta. De fato, como a concepção que se tem sobre todas as coisas não é coincidente com aquilo que o vulgo parece de algum modo considerar bens, havendo, porém, um consenso no que diz respeito a algumas delas, ou seja, as que se referem ao interesse comum, a conclusão é que essa meta, isto é, o interesse comum e social, deve ser proposta como fundamento. Aquele que orientar nesse sentido todos os seus impulsos individuais obterá a paridade de todas as suas ações e será com isso sempre o mesmo. O rato montanhês e o doméstico, e o terror e a agitação em que o primeiro se viu. Sócrates classificava as opiniões da multidão como lâmias, ou seja, como objetos para aterrorizar crianças. Em seus espetáculos, os lacedemônios instalavam na sombra os assentos reservados aos estrangeiros, mas quanto a eles próprios, sentavam-se em qualquer lugar. Com o objetivo de desculpar-se por não atender a seu convite de visitá-lo, Sócrates disse a Perdicas, a fim de não ser vítima da pior das mortes, isto é, não ser objeto de um benefício que me obriga, por minha vez, a uma retribuição da qual sou incapaz. Havia entre os escritos dos Efésios o preceito de ter em mente de modo ininterrupto o exemplo de um dos antigos que tinham cultivado a prática da virtude. Era a recomendação dos pitagóricos, já na aurora, fitar o céu para nos lembrarmos dos corpos celestes, que prosseguem sempre na execução de suas próprias tarefas, em conformidade com as mesmas determinações e do mesmo modo invariável. Lembrarmos-nos de sua ordem, de sua pureza e de sua nudez, pois nenhum véu cobre um astro. Eis o exemplo de Sócrates, que um dia, após Xantipa ausentar-se carregando suas vestes, colocou-se sob um pequeno tosão. E o que disse a seus companheiros e discípulos?
que se envergonharam e recuaram ao vê-lo assim coberto. No que diz respeito à escrita e à leitura, não há como começares por ensinar enquanto não houveres aprendido. No que diz respeito à vida, isso é muito mais aplicável. Uma vez que nasceste escravo, a ti não cabe falar. Autor desconhecido. Meu caro coração se rejubila. Homero em Odisseia. É dizendo palavras ásperas que acusarão a virtude. Hesíodo, nos trabalhos e os dias. Ansiar por um figo na figueira no inverno é sentimento de louco. Também é sentimento de louco ansiar por um filho que não é mais consentido. A passagem é de Epiteto. Dizia Epiteto: ao beijar ternamente teu filho, deves em teu íntimo dizer: talvez morras amanhã. Isso é mau agouro? Nenhum mau agouro. Mas a indicação de certo fato natural. Se fosse assim, seria de mau agouro afirmar em relação às espigas que serão colhidas. Uva verde, uva madura, uva seca, todas são transformações, não para o não ser, mas para aquilo que não é ainda. Também de Epiteto. Não existe ladrão do livre-arbítrio. Isso é de Epiteto. Também diz Epiteto: deve-se descobrir uma arte acerca do dar aprovação. E na passagem sobre os empreendimentos ele acrescentou: deve-se tomar cuidado no sentido de estar atento para que tais empreendimentos sejam efetivados com as devidas reservas e restrições, para que sejam do interesse comum, para que sejam executados considerando o valor das coisas. No que toca aos desejos, convém de todo modo se furtar a eles, ao passo que, quanto àquilo que nos cabe evitar, não se deve fazê-lo em relação a nada que não está em nossa dependência. Ainda disse ele: o debate não é sobre um assunto casual, mas gira em torno de sermos loucos ou não. E dizia Sócrates: o que quereis, hã? Possuir as almas dos seres racionais ou dos seres irracionais? Racionais? De quais seres racionais? Dos íntegros ou dos deficientes e maus? Dos íntegros. Então por que não as buscais? Porque as possuímos. Então qual é o motivo de vosso confronto e de vossa disputa?